Olá pessoal, a gente vai dar continuidade nas nossas leituras de Mateus para Todos, do N.T. Wright. Agora a gente está caminhando com Jesus no Sermão do Monte. E o último vídeo que nós comentamos foi justamente sobre o cumprimento da lei, como Jesus veio para cumprir a lei. Esse cumprimento da lei se dá mediante ao amor que Deus tem em Cristo Jesus por nós. E ele nos ensina também que o cumprimento da lei se dá mediante o amor. Tanto que ele resume os dois maiores mandamentos da lei, entre amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu corpo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os dois mandamentos que se resumem os demais. E na sequência do Sermão do Monte, Jesus agora vai começar a trabalhar com algumas questões mais profundas que vão além da simples aparência, da simples fato de acontecimentos, de atitudes que a gente faz, mas ele vai começar a trabalhar, como sempre, no nosso interior, no nosso coração. Então venha comigo, participe dessa leitura bem interessante a respeito de Jesus. E aqui no texto bíblico que o N.T. Wright destaca Mateus capítulo 5, 21 a 26, que fala o seguinte, sobre homicídio e reconciliação. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e qualquer pessoa que cometer homicídio estará sujeita ao julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer pessoa que sentir ira contra seu irmão estará sujeita a julgamento. Qualquer pessoa que usar a linguagem insensata ou abusiva estará sujeita ao tribunal. E qualquer pessoa que chamar seu irmão de louco estará sujeito ao fogo do Geena. Por isso, se você trouxer sua oferta ao altar e lembrar-se de que seu irmão tem uma queixa contra você, deixe sua oferta diante do altar e primeiro vai e reconcilia-te com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Faça amizade com seus oponentes rapidamente, enquanto ele estiver no caminho com eles. Do contrário, seu oponente poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser atirado na prisão. Eu lhe digo a verdade, você não sairá de lá enquanto não pagar até o último centavo. Essas aqui são palavras realmente duras, bastante impactantes, e agora a gente vai tentar entendê-las com os comentários que o N.T. Wright traz e o que eu também posso, de repente, contribuir por aqui, né? Bom, vamos lá. Jesus conhecia muito bem este mundo. As pessoas da época dele, que escreveram sobre o mundo, descreveram incidentes dessa natureza, sobre questões envolvendo dívidas, perdão, reconciliação, etc. Romanos insultando judeus, samaritanos atacando judeus, judeus revidando, diferentes partidos judaicos insultando e atacando uns aos outros. Então a questão das disputas, das brigas, das contendas na época de Jesus não era algo estranho para ele, era algo, até certo ponto, comum. E trazendo para a nossa realidade, a gente vê hoje muitas brigas, muitas discussões envolvendo principalmente política, entre esquerda, entre direita, às vezes dentro da própria casa, as pessoas acabam discutindo, sentimentos sendo machucados, emoções afloradas, e as pessoas ficam magoadas. Então a questão, e esse é um texto bastante oportuno para a nossa realidade brasileira em 2024, de trazer reconciliação para aquelas pessoas que porventura acabaram se distanciando por conta de política. Durante a ocupação militar, tanto os ocupados como os ocupantes se sentem muito inseguros. Aqui N.T. Wright se refere, então, que, lembrando, os judeus na época de Jesus estavam sob o jugo romano, havia um governador romano, haviam soldados romanos que cuidavam da segurança da ordem social daquele momento. Então havia sempre alguns confrontos e conflitos por conta de judeus que queriam a libertação e por conta de um poder dominante no local. Muitas vezes a única coisa que impede a guerra total é a exaustão e a pobreza. Então, nesse sentido, o que acontecia eram provocações de ambos os lados,
muito mais por parte dos judeus contra os romanos, mas que não se levavam a cabo algo mais acelerado por conta de uma possível opressão romana que poderia a vir muito forte, porque era um poder muito maior do que os judeus tinham para enfrentá-los. Tanto que ao levante judeu, e isso vai ocorrendo após a morte de Jesus até o ano 50 depois de Cristo, contudo, os judeus não têm sucesso. Lembrando a história que Tito então vem, cerca Jerusalém e acaba destruindo toda a cidade, né? Então, o que impede uma guerra total às vezes é a exaustão e a pobreza. Se parte da maturidade humana, diz N.T. Wright, consiste em aprender a reconhecer a raiva e a lidar com ela antes de perder o controle, temos de concluir que a maioria de nós não é muito madura. Então ele fala assim que muitas vezes a gente se esquenta, a gente perde a paciência, a gente acaba discutindo por pouca coisa. E nós deveríamos, pelo contrário, ter uma atitude mais madura, mais centrada. Fiz a anotação de que a gente deveria conhecer melhor a nós mesmos, aquela velha máxima socratiana, conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento nos ajuda a pensarmos com maior clareza em momentos nos quais muitas vezes as emoções estão querendo se sobressair ao racional. Nesta sessão do Sermão do Monte, diz N.T. Wright, Jesus toma os mandamentos da lei e mostra como eles fornecem um mapa de como se tornar um ser humano pleno, genuíno e glorioso. Então a lei, ela aponta para um ideal de conduta, ideal de vivência, de práticas que seriam aceitáveis, que têm seu valor, mas a gente sabe que a lei mostra o caminho, mas ela não te dá o poder e a capacidade de você fazer aquilo. Pelo contrário, aí que vem o pecado que está em nós. O pecado justamente é contrário a esta lei. Ele acaba fazendo com que a gente discuta, que a gente tenha ódio no coração, que a gente não consiga perdoar o nosso semelhante. Mas Jesus vem e justamente trabalha essas questões. Jesus vai à raiz da personalidade e produz um padrão de comportamento diferente, aquilo que é aceitável perante Deus. O ponto do mandamento contra matar não é que você possa parar pouco antes de matar alguém, sim que você não deve nem chegar perto de desejar a morte de alguém. Na questão de você ter a intenção de querer ferir alguém, não deveria nem chegar neste momento, esse pensamento, esse sentimento de querer o mal da outra pessoa. É algo que deveria ficar longe da gente. Toda vez que você decide deixar a raiva arder em seu interior, torna-se um pouco menos que completamente humano. Então, a raiva está nos instintos mais basais do ser humano. Na evolução do nosso cérebro, segundo os neurocientistas, nós temos um cérebro primitivo, composto por córtex, por amígdala, por hipocampo. Agora não vou lembrar de tudo, mas essa é a base. Depois, no nosso desenvolvimento cognitivo, intelectual, nós temos o neocórtex, que faz com que a gente raciocine. Nós temos ainda no nosso cérebro os elementos primitivos da nossa formação. Então, como eu falei antes, tem uma base cerebral e depois ela se desenvolve um pouco mais. Isso aqui é o processo ainda de raiva, de medo, de sobrevivência. Isso são elementos que nós herdamos do nossos antepassados mais primitivos possíveis, 12, 14 mil anos atrás, quando ainda nós fugíamos dos animais. Então, essas são reações instintivas que fazem com que a gente tenha determinados comportamentos, inclusive de raiva. Geena, quando fala aqui no versículo 22, qualquer pessoa que chamar seu irmão de louco estará sujeito ao fogo do Geena. O N.T. Wright diz que Geena é como um monte de lixo na antiga Jerusalém que queimava sem fogo. A gente sabe que determinados produtos entram em combustão quando acumulados, lixo, eles ficam ali chamegando. Não tem mais chama, mas tem um calor, uma queima de combustível, uma liberação de gases que faz com que aquilo ali fique ardendo dentro dos lixões.
Assim era a visão que eles tinham do Geena. Então não era um lugar muito agradável, com certeza. Qual é a alternativa a isso, a esses elementos dos quais a gente é confrontado com a nossa natureza humana, para que em vez de perdoar a gente tenha a inclinação para praticar o mal, para não perdoar, para ferir o outro? Jesus oferece 2 comandos notavelmente específicos e práticos. O primeiro deles, reconcilia-se, e depois faça amigos. A reconciliação em particular tem prioridade até mesmo em relação à adoração. Primeiro vai e reconcilia-te com o teu inimigo. Primeiro vai e faça a paz. Primeiro vai e libere o perdão para aquela pessoa que te fez o mal. Para depois você poder então trazer a sua oferta, poder liberar a sua adoração. Aí com o coração mais leve, com certeza. Jesus, como com frequência acontece em seus ensinamentos, parece exagerar a fim de apresentar algum ponto. E esse ponto é que você deve viver todos os dias de tal maneira que quando vai adorar a Deus não haja raiva entre você e seu próximo. Isso é possível? Pergunta N.T. Wright. Jesus sugere que agora não é, pois ele está aqui para indicar o caminho. Então não é impossível porque Jesus está conosco. Faça amigos, não inimigos. Perto do fim do Sermão do Monte, essa advertência codificada torna-se ainda mais evidente. A não ser que Israel aprenda no exato momento como ser o povo escolhido de Deus, como irradiar a luz de Deus no mundo, há um desastre à vista, um desastre que tem origem no fracasso pessoal de lidar com a raiva, e cujo fruto é a insistência nacional em deixar que séculos de perseguição justifiquem a violência. Esse aqui é o argumento do N.T. Wright. Ele é bastante atual, dadas as circunstâncias pelas quais Israel está passando, juntamente com o povo palestino, no conflito da faixa de Gaza. Após o ataque terrorista de 6 de outubro de 2023 contra Kibbutz em Israel por parte do Hamas, Israel revida com uma força desproporcional, uma força bastante contundente. E aqui não estou balizando se é justificável ou não, mas eles reagem, eles dão uma contraofensiva bastante forte contra o Hamas e, consequentemente, eles também atingem, de certa forma, as pessoas, os civis que ali estão envolvidas no meio daquela população indefesa. Aí que vem a questão, né? Por que não tratar de outro modo o conflito? Por que de repente, quando eles foram atacados, eles se protegessem, fizessem a sua defensiva, mas sem atacar, chamassem então a comunidade internacional para ver o que tinha ocorrido, para que então tomasse-se as medidas necessárias, não unilaterais, mas de repente convencendo os outros países que medidas deveriam ser tomadas contra o Hamas. Mas não foi isso que aconteceu, todo mundo sabe, né? Continuando com o N.T. Wright, como as pessoas podem fazer o que ele diz? Certo, alguém pergunta. O próprio Jesus recusava seguir o caminho da raiva. A ira acontece. Irados e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então a gente tem que resolver as questões enquanto ainda é tempo. Essa é a lição que nós ficamos com relação à situação desse trecho do Sermão do Monte, que é titulado sobre o mistério da reconciliação. É difícil, como sempre é, e como a gente lida com o Sermão do Monte. Mas a gente não tem alternativa, não. É o que Jesus ensina. E a gente depende muito da sua graça, da sua misericórdia, para podermos viver em paz. O que depender de nós, a gente deve viver em paz. Deve estar se reconciliando. Se as pessoas te fazem mal, eu particularmente, acabo me afastando delas. Depois de uma ou duas demonstrações, de conversas, se a pessoa insiste em querer me ferir, eu acabo deixando ela de lado. Siga teu caminho, eu sigo o meu, e vamos tentar viver em paz. É assim que a gente faz. Mas, com certeza, o que Jesus quer de nós é que nós amemos, inclusive, os nossos inimigos. E isso é algo que, humanamente, é quase impossível, a não ser que o Espírito Santo venha e transforme nosso coração, derrame seu amor, para que a gente possa cumprir
os mandamentos que Jesus está ensinando. Tá joia, pessoal? Esse aqui é para hoje. Na próxima, nós vamos ler a respeito de uma situação que é bastante delicada também, que envolve nossos pensamentos, nossas intenções em relação ao adultério. Você vai estar preparado? Um abraço, fica com Deus, até a próxima.